Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Júlia. Já tem um tempinho que eu tô querendo fazer esses videozinhos aqui contando um pouco da minha história, como é que eu comecei a tatuar, da onde que eu tirei essa ideia. Tipo assim, eu sempre gostei disso, eu sempre desenhei. Como é que foi, né? Foi fácil, foi difícil? Enfim. E eu acho que é um vídeo que vai agregar, porque eu sei que não é uma profissão tão fácil de você iniciar, né? Hoje em dia, se você tiver, ó, com certeza, um aporte financeiro, com certeza você vai ter um pouco mais de facilidade que outros, né? Com certeza, muito mais facilidade que eu. Mas, enfim, de todo modo, eu acho que ainda é uma profissão que ela tem as suas dificuldades como todas as outras, tá? Então, eu vou contar pra vocês como que eu, há 7 anos atrás, comecei a tatuar. Bom, chega de delongas, né? Eu comecei a tatuar no ano de 2013. Eu tinha 19 anos na época. Mas o meu primeiro contato com a tatuagem não foi aos 19, foi antes. E eu vou chegar lá. Quando eu era pequena, apesar de eu ter nascido em Santos, quando eu era pequena, eu morei no Nordeste. Então, eu passei muitos anos em Fortaleza e muitos anos em Sergipe. E em Sergipe era uma cidadezinha bem do interior que não tinha, ou se tivesse, eu era muito pequena para saber, sobre tatuagem, uma coisa bem tabu, sabe? Tipo, então, eu não fui apresentada a tatuagem logo cedo. Então, eu não fui aquela criança, tipo assim, meu sonho é ser tatuadora quando eu crescer. Não. Mas meu sonho era pintar quadros, né? Que é pelo menos aí, né? Enfim. E minha mãe sempre falava assim, filha, isso não dá dinheiro. Realmente, não sei, né? Nunca tentei pintar quadro de verdade. Quer dizer, já tentei, mas enfim, isso não conta agora. E aí, quando eu fui me tornando mocinha, a gente voltou para Santos, né? E aqui já é uma cidade muito mais urbanizada, né? E a tatuagem começou aqui em Santos. A tatuagem no Brasil começou aqui em Santos. Então, assim, é uma coisa muito mais acessível, uma coisa que é muito mais fácil de você se inteirar. Mas até aí tudo bem, eu voltei pra cá, eu tinha 13 anos, mas até eu fazer 18, eu ainda não tinha nenhum interesse de tatuagem. E aí o que aconteceu? Eu, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou muito de trabalhar, eu sempre gostei de fazer alguma coisa. E aí eu tava com meus 18 ali, recém-feitos, não tinha nada para fazer no momento, não tinha um emprego, infelizmente, né? Ou felizmente, enfim. E aí eu tava procurando num site de anúncios, né, alguma coisa para eu fazer. E é isso que eu achei essa vaga de trabalho num estúdio de tatuagem. Eu parei e falei assim, será? Enfim, né? Aí eu me interessei e fui atrás de saber como é que rolava nesse rolê aí, né? Só que não pensem que a pessoa aqui começou aonde? Como uma secretária, como uma aprendiz, como uma tatuadora já. E já ia falar palavrão. Não pode falar palavrão. Não, eu comecei a tatuar, quer dizer, eu comecei a trabalhar num estúdio de tatuagem pela primeira vez segurando uma placa na calçada. Sim, ninguém via muito potencial em mim, nem eu mesma, provavelmente, né? Na verdade, eu com certeza não via potencial nenhum em mim mesma. E 7 anos cá estou eu fazendo esse vídeo contando pra vocês, né, sobre o meu início. E eu comecei nesse estúdio, onde eram 2 rapazes, né, 2 sócios somente, era só os 2 trabalhando e uma secretária. E eu ficava lá na calçada, segurando a placa, falando com as pessoas. E eu acho que isso foi um exercício muito grande, assim, de sociabilização, sabe? Porque eu perdi total vergonha de falar com as pessoas ali, eu era uma pessoa muito fechada. E era sempre tinha aquelas mesmas pessoas que vinham, paravam para conversar só para conversar. Mas no geral, eu tive que aprender muita coisa teórica sobre tatuagem, porque as pessoas perguntavam muito. Então, detalhes sobre cicatrização, sobre traços, sobre estilos, sobre coisas que eu poderia responder, porque são só teoria mesmo. Eles me ensinaram e eu ficava, né, com essa informação toda sobre preços, etc.
E as pessoas vinham, tiravam dúvidas comigo, iam embora ou subiam para fazer uma tatuagem. E eu fiquei nesse trabalho durante uns 3, 4 meses. E aí um dia tava chovendo muito, né? E quando chove muito forte aqui em Santos, ninguém quer fazer nada, inclusive fazer tatuagem. E aí eu tava lá com a minha plaquinha na rua e o dono do estúdio falou assim: Júlia, entra, né? Pô, tá chovendo, tá mó frio aí. Fica aqui, não vai passar ninguém. E eu, tá bom, né? Aí eu peguei, tomei um cafezinho. E, bom, não sei se vocês sabem, mas já falando aqui, eu acho que eu comentei num outro vídeo anterior, se vocês quiserem ver aí o meu canal, à vontade. Eu já desenho desde criança, eu sempre gostei muito de desenhar, eu sempre gastava muito dinheiro com canetinha, sempre foi o meu rolê. E aí nesse dia que eu tava entediada, na época não tinha 3G ainda, então meus dados móveis estavam fraquíssimos por causa da chuva. E eu fiquei com tédio ali, eles não iam me liberar para ir embora antes, não, se tivesse liberado também não ia passar um ônibus. O que aconteceu? Eu peguei uma folha de sulfite e comecei a rabiscar, fazer um rascunhozinho de uma rosa. Assim, não tinha nem futuro aquela rosa, tava ficando mó feio, né, na minha opinião. E aí o tatuador, que era o meu chefe principal, ele terminou o que ele tava fazendo, né, ele tava atendendo a cliente. E ele chegou assim atrás de mim e olhou assim e falou: Poxa, você desenha super bem. Você nunca pensou em fazer tatuagem? Aí eu: Não. Não. Até então eu não tinha nenhuma tatuagem nem em mim. Eu não sabia nem como é que funcionava o processo. Eu falei pra ele: Velho, não tem a mínima condição de eu fazer uma tatuagem. Eu não sei como funciona. Eu só sei a teoria, coisas bobas. Eu não entendo. Eu não tenho grana pra investir em maquinário. Eu não tenho capacidade para esse tipo de responsabilidade, né? E aí eu lembro que ele falou assim pra mim: Não, mas se você quiser eu te ensino, porque aí você trabalha aqui no meu estúdio e você vira, né, minha funcionária e eu pego 50% ainda que você tatuar, assim, vou ganhar dinheiro sem fazer nada. E eu falei assim: Nossa, poxa, para uma pessoa que ganhava R$ 24 por dia, sem direito a ter um dinheirinho para almoçar ou lanchar, ou o dinheiro para vale transporte, eu morava do outro lado da cidade e eu ia trabalhar de bicicleta. Eu pedalava em torno de 20 quilômetros por dia, tanto para ir quanto para voltar. E era bem tenso, entendeu? Mas assim, você pegava ali a Avenida da Praia, ficava gostosinho. Mas foi uma época bem doida assim na minha vida e eu precisava, eu não gostava de depender. Foi assim, ganhando R$ 24 por dia, que eu comprei um celularzinho que eu queria. E eu saía, comprava lanche com as minhas amigas, enfim. E aí você pega uma pessoa que tá ganhando isso e você bota na cabecinha dela de que ela pode ganhar muito mais. Ele disse que me ensinaria. Bom, isso não aconteceu. já dando um spoiler, isso não aconteceu. Na verdade, foi totalmente o contrário. Ele não, acho que ele deve ter voltado atrás do pensamento dele. Eu achava que eu não ia levar a sério. E ele nunca me ensinou nada. Só que eu fiquei com aquilo muito na cabeça, sabe? Tipo, aquilo ali, a única coisa que eu sou grata demais a ele é que ele plantou essa sementinha e essa sementinha mudou minha vida. Porque de resto até foi um período bem que eu passava por umas situações bem abusivas assim no trabalho, né? Era bastante humilhação, infelizmente. E fora isso eu não tenho boas lembranças de lá. Eu sempre digo que nesse primeiro estúdio que eu trabalhei, eu aprendi a não ser uma tatuadora. Eu aprendi como não ser uma tatuadora. E aí, depois de um tempo, eles separaram esse estúdio, né? Passou a não existir mais, fechou. E aquilo ali ficou muito tempo na minha cabeça, né? De começar a tatuar. Até que a minha mãe, que nunca gostou muito de tatuagem, mas viu ali um potencial em mim, né? Decidiu comprar para mim os meus materiais, uma maquininha simples,
Minha primeira máquina de tatuagem custou R$ 100. Uma fontezinha que na época custou R$ 80. Um clipcord, um pedal, que custaram cada um R$ 10, R$ 20 no máximo. E aí eu fui começar a treinar sozinha em casa. Foi muito difícil. Eu tinha um cartão de crédito que vivia com a fatura atrasada, que era tipo assim, R$ 300 de limite. E era o que eu usava para comprar, às vezes, algum material descartável, alguma coisinha diferente, uma tinta. E eu tatuava. O meu primeiro material, ele não teve nada descartável, além de uma agulha. Porque eu sabia que eu não ia arriscar tatuar uma pessoa naquele momento. Então, eu fiquei ainda um mês e meio, só tatuando em pele artificial. Pra vocês terem noção, eu não comprei nem tinta apropriada para tatuagem. Eu usava uma tinta guache, diluía na água e ficava rabiscando bem feio na pele artificial. Mas a intenção era só ganhar, como é que eu posso dizer, força na mão, porque nos primeiros dias eu treinava o dia inteiro. O meu pulso parecia que ia cair a qualquer momento, porque doía demais. Eu tenho tendência a ter tendinite, porque eu estraguei meu pulso jogando os joguinhos do computador. E aí foi bem difícil, mas foi com isso que eu comecei. Quando eu comecei a ganhar um pouco mais de confiança, eu também estudava muito pela internet. Na época, não tinha conteúdo aqui no YouTube, tá? Em português, em PTBR, não existia isso. Mas tinha um fórum, que eu não lembro o nome agora, que ele era europeu. E era pago, né? Você tinha opção de usar a área gratuita e opção de pagar. Bom, pagar não era nenhuma cogitação para mim, eu não tinha nem real, imagina ter em euro, né? E eu usava tudo que era gratuito, todas as coisas gratuitas daquele fórum eu utilizei e eu aprendi muita coisa lá também. Esse fórum ele era todo em inglês, obviamente, né? Mas graças a Deus eu sou uma pessoa autodidata e eu leio inglês e eu falo inglês, eu escuto inglês e eu consigo me desenrolar. Se me jogasse lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra, eu ia saber me alimentar, ia estar tudo certo. Mas enfim, não é esse o assunto. E eu estudava assim, todo conteúdo que eu encontrava, eu aproveitava o máximo que dava. E eu tatuei assim, treinando em casa, tatuando amigos, cobrava R$ 10, cinquentinha, essas coisas assim, só pra eu ter o suficiente pra comprar uma agulha nova pra tatuar outra pessoa, sabe? Na época também não vendia material avulso aqui em Santos, então você tinha que comprar a caixa fechada, era muito raro. Então, pra eu comprar material avulso, eu tinha que comprar de São Paulo, num site, eu compro de lá até hoje, que é o Artfusion. E aí, tudo bem, beleza. Fiquei assim, tatuando uns 5 meses. Até que eu tatuei uma vizinha minha, que era super amiga nossa, e ela tava muito bêbada. E aí a gente escreveu o nome da mãe dela aqui no pulso e tal. E não ficou uma coisa muito legal, porque ela tava bêbada, né, gente? Não tinha muito futuro ali. E só que acontece, essa minha amiga, vizinha na época, ela tinha um tio tatuador. O esposo da tia dela era um tatuador, ele tinha 2 estúdios aqui em Santos. Quando ele viu a tatuagem que eu fiz nela, ele quis me conhecer, porque ele falou assim, meu, essa menina tá treinando tem 5 meses? Ela falou, Ele, nossa, mas esse traço tá muito bom. Aí eu, gostei. E aí ele me chamou pra gente conversar pessoalmente no estúdio dele, que ficava no meu bairro na época. E foi assim que eu consegui trabalhar no primeiro estúdio. E aí eu entrei lá já como aprendiz, né? Foi o primeiro, mais ou menos, aprendiz ali. No final das contas, eu tive pouco período como de fato aprendiz. Eu tive que começar a botar a mão na massa muito cedo. Então, ali com 5 meses de experiência, na minha pouquíssima experiência, eu já tinha basicamente um estúdio para tocar sozinha, porque esse tatuador, ele queria o meu serviço para eu ficar no estúdio dele, que ficava no meu bairro, e ele ficaria no outro estúdio que ficava no centro da cidade, que rendia mais dinheiro. Então, eu ficava aqui sozinha, quer dizer, lá,
Eu ficava lá sozinha, eu tendo 5 meses de tatuagem. Eu aprendi a fazer perfurações básicas de piercing, então eu colocava bastante nostril, septo, essa parte superior e inferior dos lábios, sobrancelha, língua, umbigo. E porque assim, como eu ficava sozinha e lá também oferecia esse tipo de serviço, eu tive que aprender. Não sei parte teórica, ele nunca me explicou teoria de nada. Ele botou um catéter na minha mão e falou assim: perfura isso aqui. E esse aqui era uma pessoa e eu perfurei. Então, assim, as coisas pra mim no começo foram muito na marra. Foram situações muito, como é que eu posso dizer? Onde eu não tinha um apoio, uma pessoa que me falasse: olha, Júlia, essa situação aqui é melhor se você fizer isso ou aquilo. Sabe quando eu fui ter isso, de fato? Tipo assim, se você usar esse material, você vai conseguir o melhor resultado. Sabe quando eu comecei a ter isso? Eu já tinha 3 anos de tatuagem. Então, assim, eu sinto que o meu crescimento, ele foi bem lento. Tudo pra mim é muito lento. Meu mapa astral explica. E, ok, eu já estou habituada com isso, mas o começo da minha carreira, ele marcou muito, assim, pra mim, porque foi bem complicado. Na época eu tatuava na casa da minha mãe, né? Eu tinha meu quarto. Foi lá onde eu tatuei o meu marido, que era só meu amigo, né, na época, e hoje é meu marido já. No mesmo período que eu tatuo, eu também tô junto com ele. Ele fez a primeira tatuagem comigo e, enfim. E assim, não ter apoio foi muito complicado. Não ter um lugar adequado para atender foi complicado. As coisas boas que vieram também foram infinitas. Eu ganhei muitos amigos começando a tatuar. Amizades que eu tenho até hoje, que eu amo demais. Reforçou amizades. A primeira tatuagem que eu fiz foi numa amiga minha, que a gente é amiga até hoje, e a gente se conheceu no meu aniversário de 15 anos. Então hoje, são 12 anos que a gente já se conhece. E ela tem a minha primeira tatuagem tatuada nela. É que eu não vou ter uma foto da época que eu fiz, eu só tenho uma foto atual, que agora ela já tá velhinha, né, gente? Tem 7 anos essa tatuagem, mas eu vou tentar encaixar ela aqui em algum lugar pra vocês verem. E, enfim, foi muito doido. Eu já fui muito criticada e muito xingada no começo por pessoas que tatuaram comigo. Não porque as tatuagens ficaram ruins, mas porque as pessoas não queriam pagar retoques. Foi uma época complicada, sabe? Eu sinto que se eu tivesse apoio teria sido totalmente diferente, mas talvez se eu não tivesse feito dessa forma, eu não teria aprendido tanto, né? A gente aprende muito levando tapa na cara, não tem jeito. E, enfim, é isso. Eu pretendo escrever não, né? Eu pretendo fazer outro vídeo contando sobre como é que foi trabalhar em outros estúdios, né? Contando com detalhes em todos os lugares que eu trabalhei e incluindo os meus próprios espaços. E é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Espero que não fique muito longo, porque eu tenho uma mania de fazer vídeo longo, mas é uma beleza, né? E, por favor, curte aqui, deixa seu joinha, comenta o que você quiser comentar. Isso, se inscreve no meu canal, eu vou sempre postando, assim, sempre que dá, eu posto algum conteúdo sobre tatuagem. Eu, em breve, vou começar a fazer os conteúdos sobre o meu conceito de trabalho, que é a tatuagem energética, que até então aqui eu não falei sobre, mas eu vou falar em breve. E é isso, muito obrigada a todos vocês. Um super beijo e tchau, tchau. Até o próximo.